E é ali que eu vi a dificuldade de ser empreendedor nesse país, né? Fiscal toda hora na minha porta, dificuldade para conseguir um alvará de vigilância sanitária, taxas e mais taxas. Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um podcast do Conecta CDL Vitória. Você que nos assiste, siga aí o nosso Instagram, @CDL Vitória, e venha conhecer as informações que podemos melhorar no seu negócio, trazendo novidades, informações, conteúdos que são importantes para melhorar a gestão da sua empresa, do seu negócio. Hoje, o nosso convidado aqui é o deputado estadual Mazinho dos Anjos, né? Veio aí nos dar a honra da visita e trazer algumas informações. Para quem não conhece, Edmar dos Anjos, mais conhecido como Mazinho, nasceu em setembro de 1981, em Vitória, casado com a Ludmila e pai de 3 meninas, que é a Catarina, a Manuela e Luísa. Mazinho é advogado, formado pela FDV em 2004, tem MBA em Gestão de Negócios pela FUCAP e pós-graduado em Processo Civil pela FDV. Mazinho já foi vereador da nossa capital e atualmente é deputado estadual por Vitória. Bem-vindo, Mazinho. Obrigado, Rogério. É um prazer estar aqui com você na CDL, casa que eu frequento há muito tempo. Então é um privilégio estar aqui podendo falar com os comerciantes de Vitória, do estado do Espírito Santo, né, com todas as pessoas que costumam ouvir e assistir o Conecta VIX. Mazinho, você que conhece já a CDL, o associativismo, qual a sua opinião, assim, qual é a importância do associativismo para os negócios e para os empresários de um modo geral? Rogério, eu comecei a militar no associativismo antes mesmo de conhecer o associativismo, né? Lá na faculdade, eu fiz faculdade de Direito, eu entrei em 2000, me formei em 2004 e fui do movimento estudantil da faculdade. Eu fui presidente do DCE, do Diretório Central de Estudantes. Inclusive, depois da manhã, vai fazer 20 anos da morte do juiz Alexandre Martins, que foi meu professor. Na época eu era presidente do DCE, na época da morte dele, aquela fatídica assassinato. E a gente começou na militância contra o crime organizado, fazendo passeatas por justiça, lá no movimento estudantil. E quando eu me formei, que aí eu comecei a me inteirar mais sobre o associativismo, no associativismo jovem, né? A gente teve um projeto da Confederação Nacional de Jovens Empresários, a CONAGE, que criou os movimentos jovens empreendedores por todo o Brasil. E aqui, em 2004 para 2005, foi criada a CDL Jovem, né? O Vinícius Venturim foi o primeiro presidente da Politintas, né? Um grande amigo, eu estava junto com ele ali naquela formação do movimento jovem empreendedor aqui do estado. Depois o Sind Jovem, na Federação das Indústrias, na FINDES, em 2005, e a gente juntou a CDL Jovem com o Sind Jovem e criamos a Federação Capixaba de Jovens Empreendedores. E ali a gente começou a despertar para o associativismo, na importância do associativismo. A gente tinha um debate de 3 pilares, né, que é capacitação, relacionamento e representatividade. Então você, empresário, comerciante, pequeno empreendedor, né, quando você está unido em uma causa própria, uma causa comum, isso facilita muito a você levar, né, para os órgãos públicos, seja para o governo do estado, seja para uma prefeitura, seja para o governo federal, as demandas daquele segmento de forma unida, né, e com força. É diferente o Rogério, a empresa dele, lá batendo na porta do governador, fazer um pleito individual. Sim. Quando você tem, né, uma associação, um grupo de pessoas com o mesmo interesse comum, fica muito mais fácil você pleitear melhorias, pleitear investimentos. Na época, a gente, como jovem empreendedor, a gente batia muito na tecla do acesso a crédito para o jovem, né? O jovem, muitas vezes, sai da faculdade, ele não tem um patrimônio, ele não tem um pai rico, e ele não consegue um recurso para abrir uma micro e pequena empresa, né? Eu lembro que a gente discutia empreendedorismo em 2004, 2005, era uma palavra feia, né? Pouca gente falava de empreendedorismo no estado do Espírito Santo, no Brasil, né? Era um movimento muito forte de concurso público na minha época de faculdade, todo mundo queria fazer concurso, né? Era o primeiro governo Lula e tinha um viés muito de aumento do poder do Estado, de aumento do Estado, e a gente ali já jovem discutindo liberdade econômica, discutindo empreendedorismo. Isso foi muito bacana e foi um grande aprendizado e foi a minha formação, né? Formação no movimento jovem empreendedor. É bacana isso, porque você conhece bem
do que é o associativismo, trabalhou, né, de forma direta nele, principalmente, digamos assim, no início de carreira, né, no início de vida produtiva, né, então, para nós que vivemos no associativismo, é sempre importante ter pessoas como você, nas posições que ocupa hoje, né, tendo conhecimento do que é isso, né? Isso é bem... é muito importante, acho que para a sociedade de modo geral, porque o associativismo ele não traz benefício só para aquela classe, né? Ele visa também o bem comum daqueles que se relacionam com aquela classe representada, correto? Correto? Com certeza. E, Rogério, é interessante que eu aprendi no meu dia a dia, né? Quando eu formei, eu abri uma micro pequena empresa. Eu tive um campinho de futebol, não está no meu currículo não, mas foram 12 anos de comerciante, tá? Eu fui comerciante ligado aqui à CDL, foram 12 anos no comércio, barriga no balcão, né, servindo as pessoas ali. Eu tinha um campinho de futebol society com bar ali em Santa Lúcia, e ali que eu vi a dificuldade de ser empreendedor nesse país, né? Fiscal toda hora na minha porta, dificuldade para conseguir um alvará de vigilância sanitária, taxas e mais taxas, bombeiro, prefeitura, né, fornecedor que atrasa, funcionário que às vezes você não consegue contratar porque o custo de contratação do funcionário é muito caro nesse país, né? Você paga um salário para ele, o salário fica dobrado no final do mês devido aos encargos. Sim. É uma temática que, inclusive, ressuscitou agora no Congresso Nacional, nessa nova legislatura, já nesse início. Ontem eu vi o deputado federal Efraim falando, né, da discussão da retirada dos encargos da folha salarial. Então, assim, eu senti isso na pele e a minha formação foi muito voltada para a discussão do micro e pequeno empreendedor, do comerciante, que é o que eu vivi. Eu ficava no escritório advogando ali, um pequeno escritório de advocacia durante o dia, e à noite eu ia para o bar. Então, jornada dupla, começando a vida e aprendendo muito, como se fala na nossa Bíblia, né? Ostra que não toma pancada não cria pérola. Então, a gente teve que suar bastante, apanhar bastante na vida para conseguir, né, crescer na vida, principalmente empresarial no estado, que não é fácil. Mas, hein, com você na sua trajetória como vereador, né, vereador da nossa capital, você participou, né, da Comissão de Desburocratização e Empreendedorismo para Ambiente de Negócios Capixaba. Quais foram os impactos da instalação dessa comissão? O que você pode trazer para nós como sendo pautas relevantes que devem ser tratadas nesse tipo de comissão? Rogério, excelente pergunta, porque foi essa minha vivência como pequeno empresário, como advogado e no movimento jovem empreendedor que me despertou a vontade de disputar uma eleição partidária. Eu nunca tinha disputado a eleição. Em 2016, eu resolvi disputar a eleição de vereador, muito para tentar mudar um pouquinho essa realidade voltada para o jovem empreendedor, para o comerciante na cidade. Né? Tudo aquilo que eu sofri como empreendedor, eu falei, vamos ver se a gente consegue melhorar, porque a gente reclama muito do poder público, mas às vezes também a gente não vê o que a gente pode fazer para contribuir. Disputei a eleição de vereador, consegui ganhar, e eu criei a Comissão de Desburocratização e Empreendedorismo na Câmara para a gente trazer as entidades empresariais para dentro e fazer uma discussão de melhoria na legislação. Nós fizemos um projeto de revogação de leis, que Vitória, na época, em 2016 até 2020, nós tínhamos 9.200 e mais um pouco de leis no município de Vitória, só no município de Vitória. Nós, nesse revogaço, nós revogamos mais de 5.000 leis. Demos uma enxugada em leis inócuas, em leis que não eram regulamentadas, em leis que eram inconstitucionais, né, em leis que não tinham regulamentação. Então, deu uma melhorada, uma enxugada. Conseguimos, junto com a administração municipal, algumas melhorias para o empreendedor, como, por exemplo, a alteração da validade dos alvarás. Em Vitória, antes, o alvará de vigilância sanitária ele era anual, o de localização e funcionamento ele era de 3 em 3 anos, e o do meio ambiente era de 4 anos. Nós conseguimos unificar todos em 5 anos. Então, hoje o empreendedor dá entrada uma vez só nos alvarás, nos 3, e ele consegue um alvará só de 5 anos. Alguns alvarás que ficavam travados por algumas condicionantes, nós conseguimos colocar, né, uma percepção da administração de confiança no empreendedor. Então, ele tinha ali, não consigo fazer uma calçada cidadã devido ao custeio. Ele recebia o alvará
e hoje ele tem um prazo para construir aquela calçada, para construir um banheiro de deficiente com prazo. Então você consegue gerar emprego, gerar renda para o seu negócio e ir adequando o seu comércio com um prazo adequado. E se você não conseguisse resolver nesse prazo, você ia justificando e solicitando mais prazo. Então isso ajudou demais os empreendedores. Tinha um empreendedor que reclamava comigo na época que ele alugava um ponto, montava o ponto, estava pronto para trabalhar, pagando aluguel, pagando funcionário, mas não conseguiu o alvará para emitir nota fiscal para começar a vender. Então ele ficava lá 6 meses pagando aluguel, quebrava antes de começar o seu negócio. Então a gente conseguiu fazer essas mudanças, conseguimos também, junto com a prefeitura, nesse período, pela comissão, acabar com alguns alvarás para pequenas reformas. Né? Era necessário qualquer tipo de reforma em comércio, era necessário alvará, agora não precisa mais. E eu acho que o mais fundamental, que eu acho que deixou uma marca para a cidade de Vitória, foi a luta de acabar com os 40% da multa que o fiscal aplicava ao empreendedor, aplicava ao comerciante, ao cidadão, e ele recebia aquilo como salário. Isso era eu diria que um tapa na cara do cidadão de Vitória, das empresas de Vitória, onde um fiscal, ele tinha isso na lei, ele saía da repartição pública para procurar um problema no comércio, aplicar uma multa de forma totalmente subjetiva e 40% daquela multa virava salário para ele. Isso era absurdo. Tinha fiscal, pelo levantamento que nós fizemos, que tinha mais ou menos 1.700.000 reais de multa aplicada ao cidadão por ano. Na Secretaria de Desenvolvimento, no ano de 2006, que foi o primeiro levantamento que a gente fez, que a gente assumiu o mandato em 2017, tinha 3.600.000 reais de multa só na SEDEC, na Secretaria de Desenvolvimento. Na Secretaria de Vigilância Sanitária, mais 4 milhões de reais. E quando a gente começou a apertar, fiscalizar, a verificar que os fiscais iam no mesmo comércio, todo mês, para aplicar uma multinha de R$1.000, porque sabia que o comerciante, para não perder tempo, porque tempo é o que tem mais importante para a gente que trabalha, né, o insumo mais importante para o cidadão hoje é o tempo. Então ele pagava aquela multa para não ter dor de cabeça, para não ter que contratar um advogado, ele pagava. O fiscal ia todo mês ali aplicar a mesma multa, porque ele sabia que ali ele tinha 40% a mais no salário dele. Então isso ficou claro nos nossos levantamentos e a gente brigou muito para acabar com essa fadídica lei. Né? Infelizmente a prefeitura não quis acabar por conta própria e a gente conseguiu, junto com o judiciário, demonstrar que a lei era inconstitucional e o judiciário obrigou a prefeitura a acabar com essa lei. E agora a Vitória não sofre mais com essa famigerada multa de 40% do fiscal no comerciante. Eu acho que melhorou bastante o ambiente, né? Um ambiente agora de mais consultoria. É lógico que tem que melhorar, sempre melhorar, né? A gente está buscando sempre melhorias do ambiente de negócio para os empreendedores, mas isso foi, eu acho que uma grande contribuição que a Comissão de Desburocratização fez no mandato passado na Câmara de Vitória. Isso aí foi uma marca da comissão. Não temos dúvida disso. Realmente, de um modo geral, a população, até de um modo geral, ela foi muito beneficiada com o fim, né, desse comissionamento para fiscais em relação a multas aplicadas. Uma das marcas que são muito positivas, né, dessa legislação pela qual você passou. Mas, dia 8 de março, que inclusive foi Dia da Mulher, né? De 2023, foi comunicada a instalação da Frente Parlamentar de Apoio ao Comércio, Serviço e Indústria, onde você foi nomeado presidente. Quais são as suas expectativas para essa cadeira? Rogério, nossa ideia para a Frente Parlamentar de Apoio ao Comércio, Serviços e Indústria é fazer em todo o Estado do Espírito Santo. Eu falei muito isso quando eu fui vereador. A Comissão de Desburocratização e Empreendedorismo, ela só foi para frente e conseguiu bons resultados e mudanças na legislação porque as entidades faziam parte. Então a gente tinha lá dentro um conselho consultivo que participava de todas as reuniões, formado por CDL, por FINDES, por FEComércio, por OAB, pelas secretarias do município, então pelo CRA, pelo CREA, várias entidades que ali a gente debatia e buscava melhorar a legislação do município. Então, na frente parlamentar agora, na Assembleia Legislativa, o nosso objetivo vai ser muito voltado para isso. A gente estava falando até antes de começar o podcast do excesso de legislação que nós temos no Brasil. Né? Infelizmente, nós produzimos centenas e milhares de leis nos municípios, pelo Brasil, nos estados, na União,
Isso acaba tornando contraproducente, né? Você tem um monte de lei que as pessoas têm desconhecimento, as leis são inócuas, não têm regulamentação, elas falam de aplicação de multas e ninguém fiscaliza aquilo porque não tem gente para fiscalizar. Você faz lei sem saber qual é o impacto daquela lei para o cidadão, né? Quanto vai custar para o cidadão, quanto vai custar para as empresas, né? Se for olhar hoje na Assembleia quantas leis tem para colocar placa em comércio, você cai para trás. Deve ter mais de 50 protocolados para colocar placa no comércio. Seu comércio vai ser um outdoor de placa devido à quantidade de lei que tem na Assembleia tramitando para isso. A gente fica até preocupado se tem parede suficiente para Com poder certeza colocar não todos tem. os avisos e citar todas as leis que são necessárias. Vai ter que alugar uma sala extra para botar o tanto de aviso. Então, assim, nosso objetivo com a frente, o principal deles é o quê? Fazer esse conselho consultivo para as entidades poderem participar e contribuir, porque também quando você está ausente, né, o parlamentar recebe aquilo ali de uma demanda da população. Então ele está achando que aquilo ali é importante para a população. Então se não tem ninguém ali para fazer o contraponto, para dizer que aquilo ali não é bom, que aquilo ali vai atrapalhar, que aquilo ali pode prejudicar, acaba que a lei passa. Então esse vai ser um ambiente de discussão com as entidades empresariais, para quem gera emprego e renda no Estado, né? Que a gente tem que sair fora dessa discussão de revolução industrial, né? Que já passou, que já é 1848, que parece que no Brasil sobrevive até hoje, que o empresário é aquele malvado que quer só prejudicar o trabalhador e o trabalhador, coitado. Não, hoje, 97% das empresas são micro e pequenas. Sim. O dono é um funcionário como funcionário, e às vezes trabalha mais e ganha menos, né? Às vezes não sobra no final do mês para salário para ele, mas funcionário ele paga. Então, assim, é uma relação, às vezes, de amizade ali entre o funcionário e, na grande maioria das vezes, e os funcionários. Então, essa história de revolução industrial já está para trás, né? A gente tem que... O modelo hoje é diferente, então nós temos que prestigiar e sempre melhorar o ambiente de negócio. Então, é isso que a gente vai buscar nessa frente, né? É analisar essa legislação que está lá protocolada, esses vários projetos de lei, o que for bom para a indústria, para o serviço e para o comércio, a gente quer que as entidades chancelem para ajudar a aprovar, para melhorar aqueles projetos. E o que for ruim, a gente vai botar um carimbo vermelho ali e vai dizer o porquê que é ruim, para a gente poder fazer o convencimento dos colegas que aquele projeto não deve prosperar, ele deve ser arquivado, deve ser melhorado. Então, o objetivo, acho que principal da frente é isso. E a gente vai buscar também, Rogério, nessa frente, fazer uma discussão macro no Estado para tentar levar investimento também para os municípios do interior, né? Eu acho que o Estado tem que crescer de uma forma equilibrada, né? O noroeste do Estado, que eu tenho uma boa relação lá nos municípios do noroeste, precisa se desenvolver mais, a gente precisa de geração de emprego. O vereador Israel está ali, de Barra de São Francisco, veio comigo, eu estava conversando com ela sobre a dificuldade de emprego para mulheres, né? Para homem até tem emprego, bastante emprego, devido à quantidade de obras, né? O Estado está investindo muito nos municípios, mas as mulheres estão com muita dificuldade de emprego no interior. Então a gente precisa ter um olhar para o interior e discutir junto com a Secretaria de Desenvolvimento do Estado, que está muito bem liderado pelo Ricardo Ferraço, né? De ter um olhar para todo o Estado. Então é isso que a gente vai buscar na nossa comissão, melhorar a legislação para fortalecer o empreendedorismo no Estado, melhorar o ambiente de negócio. O Espírito Santo tem tudo para dar certo, né? A gente está com um Estado equilibrado, um Estado que paga fornecedor em dia, que paga funcionário em dia, que tem recurso para investimento, e depende da gente desburocratizar um pouco para poder a máquina andar e a gente realizar aí transformar o Espírito Santo na Europa do Brasil, né? Isso teve uma fala importante, porque se todos os municípios do nosso estado estiverem bem, estiverem fortalecidos, desenvolvidos, né, com boas políticas de emprego, geração de renda, com boas oportunidades, capacitação, o estado todo se fortalece e acaba se tornando uma unidade maior, mais forte, né, e atraindo mais negócios para todo o estado. E todos os municípios acabam sendo beneficiados com isso. Com certeza. E o comércio, né, Rogério, ele foi muito prejudicado com essa pandemia. Eu acho que o que foi mais afetado na pandemia foi o comércio de rua, né? O comércio de rua vem sofrendo com muitos problemas. Eu tenho
avô, que foi comerciante aqui há 70 anos aqui na Vila Rubim, e foram diversos problemas que a gente passou ali ao longo dos anos. Prodesan, quebrando a Vila Rubim Sim. inteira, depois greve da polícia, depois pandemia. Então, o comerciante é um guerreiro, é um batalhador e um sobrevivente, né, no Brasil, com essa carga tributária absurda que a gente vive, com esse monte de regulamentação. Então, assim, a gente tem que ter voz no parlamento, tem que ter voz no executivo. E eu acho que o associativismo, que a gente veio falando aqui no começo, é fundamental para dar esse peso, essa força, né? E quanto mais a gente estiver unido em prol da geração de emprego e renda, geração de apoio ao comerciante, ao empreendedor, eu acho que o caminho é esse, para a gente conseguir um Estado melhor, um Estado mais, de mais equidade e mais paz. Legal. E, por exemplo, para 2023, o que você pode destacar? Você já destacou vários assuntos, vários temas aí, né? Mas o que você pode destacar mais que você não tenha falado aí? E quais são os principais desafios, né, para 2023, principalmente estando à frente aí dessa cadeira de deputado estadual? Rogério, eu acho que o maior desafio, o maior gargalo que o nosso estado vive hoje é a infraestrutura, né? A gente tem um problema, depende muito do governo federal, né? A gente tem uma infraestrutura muito ruim de BRs aqui. Nós estamos vivendo hoje, inclusive, nesse momento, está tendo na Assembleia Legislativa uma discussão sobre a BR-101. O deputado Gandini está fazendo esse debate, junto com a ECO, que a ECO está para entregar o contrato. Então, a gente quer saber o porquê, quais as condições disso, o que nós vamos conseguir resolver, porque, infelizmente, a gente teve até um avanço um pouco razoável para o sul, na BR-101, mas para o norte não teve nada. Sim. Nós não temos duplicação nenhuma no norte do estado. Então é um problema, é um gargalo, né, para o desenvolvimento do nosso estado. Nós temos a BR-262, que é outro problema. Né, o governo está anunciando que já está fazendo o projeto para um contorno de Viana para Marechal Floriano, para desafogar um pouco a BR, mas é também de longo prazo, né, é projeto, depois tem que executar a obra, licitar e executar a obra. Então é outro problema. Questão dos portos, a gente tem uma capacidade excelente de ser um celeiro aqui no Brasil para exportação de mercadoria para o mundo todo, mas a gente precisa ampliar o Porto Central lá em Presidente Kennedy, o porto lá de São Mateus, que é o PetroCity. Então, assim, essas pautas que são mais de médio e longo prazo, eu acho que o Espírito Santo tem que se unir, governo do Estado, Senado, deputados federais, entidades organizadas como a CDL, a Federação do Comércio, a Federação das Indústrias, sociedade em geral, e abraçar isso, né? Conseguir destravar de alguma forma esses projetos estruturais, que eu acho que é aí que o Espírito Santo vai ter uma transformação realmente diferenciada, né? Com esses investimentos em infraestrutura que a gente necessita, que já são urgentes. Você anda pelo Nordeste, tem duplicação para tudo que é lado, você anda pelo Sul, tem duplicação de tudo que é lado, de estrada, de rodovia, e aqui a gente parece que ficou parado no tempo, né? Na política do café e leite lá atrás, que a gente ficou fechado como barreira para não invadir o ouro de Minas Gerais, parece que isso perpetuou por muitos anos, e o Espírito Santo precisa agora correr contra o tempo e acelerar, né? Acelerar para esse desenvolvimento estrutural que a gente não teve, a gente tentar isso ser a bandeira principal da sociedade capixaba, não só do deputado Mazinho, da CDL, mas da sociedade capixaba. Perfeito, realmente nossas deficiências de infraestrutura são amarras que atrapalham o desenvolvimento econômico para irmos além da onde nós já estamos, né? Sim. O Estado está bem organizado, contas em dia, pagamento dos seus fornecedores, funcionários todos em dia, mas é importante que a gente avance mais, né? Com certeza, com certeza. Bom, Mazinho, qual o recado você poderia dar para o empresário que é nosso associado CDL Vitória? Que mensagem você pode deixar para ele, para que ele possa construir a evolução do negócio dele e ajudar a sociedade capixaba de um modo geral? Na verdade, o recado é não só para o associado da CDL, mas também quem não é associado. Se associe, né? É importante, o associativismo é fundamental, a gente falou aqui desde o começo do nosso bate-papo, né? É só assim que você vai conseguir ter representatividade e levar suas demandas para frente, seja ele de policiamento, seja ele de regulamentação de leis, de melhoria na legislação. Então é fundamental você se associar.
E o segundo recado é participação, né? Participe dos debates. Eu sei que o tempo às vezes é curto, a gente tem que dedicar muito tempo ao nosso negócio, a gente tem que dedicar tempo à nossa família, que é fundamental, mas essa dedicação de tempo no parlamento, principalmente, que é onde se fazem as leis, é importante também. Por quê? Se você fica fora desse debate, os entraves e o Estado vai acabar sempre atrapalhando em vez de ajudar. Sim. O Estado, se não atrapalhar, tá bom, né? A gente fala muito isso, né? Se não atrapalhar, quem gera emprego e renda, tá bom. É verdade. E se você não tá ali na participação, às vezes uma legislação que é feita, o custo dela para se fiscalizar, às vezes é muito mais caro do que o benefício que ela traz para a população e para o empreendedor. Então a gente tem que estar muito atento, participando, para conseguir tirar essas amarras, que com certeza vai sobrar tempo para o seu negócio. Então, se você não fica de olho, né, o seu tempo vai sendo consumido pela burocracia que vai sendo criada pelo parlamento, pelas câmaras municipais. Então, é fundamental a participação também para mostrar que às vezes o que está sendo apresentado não é bom, pode prejudicar o comerciante, o empreendedor. Então, essa participação é fundamental e a gente está de portas abertas na Assembleia Legislativa, pela frente parlamentar de defesa e apoio ao empreendedorismo, né, aos comerciantes, à prestação de serviço no Estado e à indústria. Então, as portas da Assembleia estão abertas. E dia 19, presidente, dia 19 nós vamos fazer, dia 9/4, nós vamos fazer um grande evento de lançamento da frente. A CDL é uma grande parceira dessa frente, vai estar convidando todas as CDLs do Espírito Santo, inclusive a federação, né? Eu acho que vai vir também representante. Também. Então fica aqui o convite, 19/4, na Assembleia Legislativa, às 18 horas, essa inauguração da frente, para a gente começar a debater o apoio ao comércio, indústria e serviço. Muito bom. E você que nos assiste aí, ó, pega a orientação do nosso deputado estadual, Mazinho dos Anjos. Você que é associado, né, se envolva nas atividades da sua associação, da CDL Vitória. E você que não é associado ainda à CDL Vitória, não perca a oportunidade, venha nos conhecer os serviços que a gente pode entregar para o seu negócio. Melhoria de gestão, melhores ferramentas para poder desenvolver o seu negócio, treinamentos e outras oportunidades. Vem para a CDL Vitória você também, venha nos acompanhar. Agradecemos aqui nosso deputado estadual Mazinho dos Anjos e nesse momento até quero te entregar... Eu agradeço, obrigado. Uma pequena lembrança da CDL Vitória. Tá? Obrigado. Aí para você um copo lembrar chique, hein? Da gente aí. Eu vou usar ele depois da Semana Santa, que eu tô de quaresma. Tá, vou usar para beber água. Pode tomar uma água gelada aí. Ó. Copo bonito. Aí, ó. Isso aí. Cadê ele? Obrigado, presidente. Obrigado, Mazinho. Mais uma vez, Obrigado. Você sabe que a casa aqui é sua, você conhece ela muito bem. E a hora que quiser, as portas estão abertas. A gente agradece muito, né? Você trazer todas essas informações para nós. E sabemos que durante o seu mandato aí, vamos ter muito mais novidades, muito mais assuntos para poder trazer para os nossos ouvintes. Com certeza, estamos à disposição. Obrigado.